organização dos fatos, em cada período da linha do tempo. É a organização dos fatos em cada período da linha do tempo. Em cada período da linha do tempo. Ponto. Então, vamos lá. Quando eu falo período da linha do tempo, é que essa linha do tempo ela é dividida em idade antiga, idade média, idade e idade contemporânea. Ok? Então, quando nós falamos da idade antiga, nós falamos mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Então, muitos historiadores, que consta no livro, né, de História Geral, fala que antes da Idade Antiga existia a pré-história. Então, pré-história, para a gente ter uma noção, nós podemos falar sobre os nômades. Seriam aquelas pessoas que viviam, né, migrando de um lugar para outro. Então, são pessoas que não conseguiam se fixar numa determinada região. Eles viviam migrando sempre para uma região onde eles poderiam sobreviver. Caçando, pescando. E naquela época, comunicavam através de sinais e existia mais as culturas nas rochas, nas cavernas. Então, nós falamos isso de pré-história. Só que a nossa disciplina, ela já quer mostrar o direito na Idade Antiga e não na pré-história. Então, quando a gente fala 4.000 antes de Cristo, nós vamos seguir por uma ordem decrescente. 4.000, 3.000, até chegar depois de Cristo. Por exemplo, quando nós falamos Idade Antiga, 2 fatores são considerados importantes e que a gente consegue falar que através desses 2 fatores nós estamos num período da linha do tempo chamado Idade Antiga. Então, qual é o primeiro? Quando surgiu a civilização, quando surgiram as cidades, que naquela época era chamada de cidade-estado. Então, nós falamos que o primeiro fator que a gente pode entender que é Idade Antiga ou são, né, as primeiras civilizações. Então, como é a ideia da gente falar primeiras civilizações? A gente fala que aqueles nômades que viviam migrando de uma região para outra passam a se fixar numa determinada região e ali permanecer. Que pela história geral nós chamamos de sedentarismo. Os nômades deixam de ser nômades, começam a praticar agricultura, a criar animais e ali permanecer. Então, essa forma de se fixar numa determinada região faz com que a gente entenda que ali eles vão construir e fazer nascer uma cidade. Por isso que eles falam de primeiras civilizações. Segundo fator, a escrita.
surgiu a escrita. E para nós, no curso de Direito, é importante quando surge a escrita, porque nós vamos ver a lei escrita, o direito como lei escrita, já na Idade Antiga. Então, qual é a ideia? Que a gente precisa conhecer e entender. Os nômades, eles vão para uma região onde eles vão permanecer e fazer nascer a cidade. Deixam de ser nômades, porque eles não vão mais ficar migrando de uma região para outra. Não vão mais. Que região é essa? Na história geral, eles falam de dois lugares. Eles colocam o Egito e a Mesopotâmia. Só que eles falam que Mesopotâmia não é um país. Significa uma terra banhada por dois rios. Ah, mas por que houve a vontade fixar nessa região e ali permanecer e construir uma cidade? Porque eles usaram os rios. O principal fator ali foi o rio Nilo, do Egito, e dois rios lá na região da Síria, Iraque, que nós falamos Mesopotâmia, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Uma organização de fatos que vão aparecer em um determinado período da linha do tempo, que vai fazer nascer o direito. O direito como instrumento de controle social. O que é a ordem decrescente? Porque nós vamos ver que na Idade Antiga, por exemplo, o Código de Hammurabi, que nós vamos estudar primeiro, que é uma lei escrita, é o direito como lei escrita, um instrumento de controle social, ele vai nascer em 1700 a.C. Então, nós começamos com 4.000, por isso que eu falo ordem decrescente. 4.000, primeiro Código de Hammurabi, 1.700, depois, ainda na Idade Antiga, nós vamos ver até a lei de Moisés, são os 10 mandamentos. Nós vamos entrar em dois códigos na Grécia, ainda na Idade Antiga, que é o Código de Lácon e o Código de Solon. E finalizamos a Idade Antiga conhecendo uma. Porque aqui é acaba em 400 mais ou menos depois de Cristo. Nós vamos ver a chamada Lei das 12. Então, nós vamos ver uma lei escrita, e vocês vão ter que ter ideia de que essa lei escrita ela vai estar escrita numa rocha, ela vai estar escrita numa tábua de argila, ela vai estar escrita numa tábua de madeira. É dessa forma que nós vamos estudar o direito na Idade Antiga, através de uma lei escrita. Então, nós vamos começar da Idade Antiga. Então, no caderno de vocês vão colocar a Idade Antiga. Alguém tem dúvida? Alguém quer contribuir para a aula?
Então vamos lá. Idade Antiga. Período que corresponde mais ou menos. Que corresponde mais ou menos. Quatro mil o antes de Cristo escreve um A pequeno, ponto e um C maiúsculo. 4.000 antes de Cristo. A minúsculo, ponto, C maiúsculo. Vírgula. Apresentando. Apresentando. O surgimento. Da civilização e a escrita. Surgimento da civilização e da escrita. Da outra linha. Na região do Egito e da Mesopotâmia. Na região do Egito e da Mesopotâmia. Vírgula, considerado um período do sedentarismo. Considerado um período do sedentarismo. Ou seja, utilizaram as águas dos rios para a prática da agricultura e a criação de animais. Bom, então, quando a gente fala civilização, ela é resultado dessa exploração dos rios. O rio Nilo no Egito e o rio Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, que é lá na região da Síria e Iraque.
Então, nós falamos que as chamadas primeiras civilizações foi resultado da exploração que a gente fala, do uso aos rios. Isso que a história geral ela coloca o Egito, no caso do rio, e a Mesopotâmia, no caso do rio Tigre e do rio Eufrates. Ok? Qual é a região que nós vamos estudar na Idade Antiga e que vai fazer com que a gente conheça o primeiro código, ou seja, a primeira lei escrita, tendo como finalidade ser um instrumento de controle social. Então, do povo que habitou anos antes de Deus na Mesopotâmia, chamado de povo amoritas. Esses amoritas, nós vamos estudar os seus costumes, sua forma de governar, sua economia, porque é ali que vai surgir o primeiro, né, império babilônico, governado pelo rei Hammurabi. Então, é através dessa região onde habitavam os amoritas, o povo amorita, que vai surgir o rei Hammurabi. E através do rei Hammurabi, que nós vamos ver o nascimento do Código de Hammurabi. Eu acredito que vocês já viram na escola, na história, quando fala olho por olho, dente por dente. É esse código que nós vamos estudar. Aí o Egito. O Egito, para nós, no curso de Direito, o Egito não teve muita contribuição de existir um código. Então, nós deixamos o Egito um pouco de lado e nós vamos falar somente da Mesopotâmia. Então, lembra assim, falei que Mesopotâmia não era um país, era uma região banhada por 2 rios. Então, quando nós falamos essa região, essa terra, que hoje é localizada lá na Síria, no Iraque, ela foi habitada por vários povos. Nesse período que eu estou falando, de 4.000 antes de Cristo. Quem foram eles? Acádios, assírios, sumérios, amoritas. Eles foram para essa região e lá permaneceram. Lá construíram a sua cidade-estado, chamada civilização. Então, o que a gente precisa entender? Cada povo fez surgir a sua cidade-estado, a sua economia, a sua forma de governar, a sua religião, a sua cultura. Então, quando nós falamos assim, por exemplo, assírios, nós conhecemos o povo assírio como guerreiros, melhores guerreiros. Por quê? Porque na ideia deles era só criar mais armamentos para serem bons guerreiros, conseguirem invadir outras regiões, outras terras e conquistar essas terras. Então a gente conhece os assírios dessa forma. Eles são conhecidos como bons guerreiros. E os sumérios? Sumérios, eles são, acho que é o povo que mais conseguiu evoluir, que foram os sumérios que também conseguiram criar várias ferramentas para ser utilizadas na agricultura, na criação de animais. Eles tiveram a oportunidade de criar escrita, chamada cuneiforme. Então, quando nós falamos no segundo fator, que é principal na Idade Antiga, que é a escrita, fomos o povo sumério, foram os sumérios. Então, vocês vão perceber
E quando a gente fala do nascimento do Código de Hammurabi, nós vamos falar que nós estamos no povo sumério? Não. Nós estamos estudando o povo assírio? Não. Nós vamos estudar os amoritas. Porque a partir da governabilidade do rei Hammurabi, a região onde foi habitada pelos amoritas vai se transformar de uma cidade-estado em um império. Por isso que nós falamos em primeiro Império Babilônico. Ok? Então, o que vocês vão colocar no caderno? Coloca assim. O Egito e a Mesopotâmia foram conhecidas como primeiras civilizações. E somente na Mesopotâmia surgiu a lei escrita conhecida como Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Bom, na outra linha. A Mesopotâmia foi uma região habitada por vários povos. E foi o Amorita através do rei Hammurabi que surgiu a primeira lei escrita. A primeira lei escrita. Bom, então, resumindo, para a gente poder finalizar hoje. Nós começamos com a Idade Antiga. Eu falei que quando a gente quiser analisar o tempo,
qual é o período, é por ordem decrescente. Começamos no 4000 a.C. e vamos terminar a Idade Antiga no 400 depois de Cristo, que o fato que marcou o final da Idade Antiga foi a queda do Império Romano. Mas qual foi o fato que marcou o início da Idade Antiga? Civilização e a escrita. Então, o que nós falamos? Egito, Mesopotâmia. Por que a gente fala Egito, Mesopotâmia? Porque os povos, eles habitaram nessas regiões para usar as águas dos rios. E através disso, fazer nascer as primeiras civilizações. Para o direito, nós não vamos usar o Egito. Nós vamos usar somente o conhecimento da Mesopotâmia. Falei que nesse período de 4000 a.C., o povo assírio, acádio, sumério, amoritas, eles foram para essa região, que é banhada por 2 rios, para usar as águas dos rios. Então, para que a prática da agricultura, a criação de animais, foi através disso começaram a fazer nascer a chamada cidade-estado. Então, cada conseguiu construir a sua cidade-estado, a sua forma de economia própria, a sua política, a sua cultura. Eu citei o Sumério porque a gente fala muito dos sumérios. Eles criaram a escrita, a matemática. Eles conseguiram inventar a roda dos carrinhos para levar as mercadorias para outra cidade-estado para fazer comércio. Então, eles foram o povo que mais inventou, mais criou. Mas cada povo com a sua característica. Próxima aula, nós vamos entender como que o rei Hammurabi, lá no povo amorita, conseguiu fazer nascer o Código de Hammurabi. E falar que foi a primeira lei escrita da Idade Antiga. E quais foram os seus fundamentos? O que ele quis criar esse código? Onde esse código foi escrito? Como que ele foi escrito? Qual é o seu objetivo? Então, na próxima aula, nós vamos entrar no que? Para conhecer o povo amorita, como que o rei Hammurabi chegou a ser rei, e qual foi a intenção dele em fazer nascer a primeira lei escrita, chamada Código de Hammurabi. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu já vou começar colocando uma questão dessa aula de hoje. Então, eu já vou preparar vocês das questões que serão cobradas na prova. Então, eu já coloco uma questão, a gente lê e a gente resolve juntos. Teve dúvidas, eu começo a explicar novamente e tiro a dúvida de vocês. Aí a gente dá continuidade no conteúdo da matéria, tá bom? Então, vai ser sempre assim. Eu vou colocar temas, né? Próxima aula vai ter slide, temas, explico cada tema, faço o resumo como eu fiz, através do ditado da minha explicação, e finalizo a aula com uma questão de todo o conteúdo que eu expliquei. E aí, com o tempo, vocês já vão tendo a noção se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Ok? Eu queria saber quem é o líder da turma de vocês. Vocês já estão no segundo semestre. Eu preciso do número do líder. Ou da líder.
Adriele. Adriele, Isso. você pode me dar o seu telefone para ver no WhatsApp, Professor, informações, oi? número do seu celular? Eu 66 Peraí. 66. 9 Ah, 84 sim. 37 98 30. Sim. Ok. Driele, né? Isso, Driele. Driele. Isso. Ok. Líder. Segundo semestre. Ok? Vou mandar um oi para você, para a gente poder ter contato, tá? Se eu tiver que encaminhar alguma orientação da aula, eu já falo para você, e aí a gente vai organizando, Tá ok. tá bom? E então por hoje é só, pessoal. Acho que eu consegui dar uma introdução da disciplina, vocês conhecerem um pouco do que e semana que vem a gente continua, tá? Sempre a primeira aula é aquela primeira aula que mas segunda aula em diante a gente está indo para já realmente o objetivo do estudo da disciplina, tá bom? E quem me perguntou no começo sobre conteúdo, se vai ser explicado, depois eu vou fazer isso, tá? Até sexta-feira já vai estar lá no AVA, aula da semana que vem, tá? Ok? Ok, professora, muito obrigado. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa Até noite. semana que vem. Até mais.